Bem-vindos ao podcast dessa noite. Hoje abordaremos o importante tema da origem e evolução do ego. Antes de mais nada, precisamos esclarecer que neste encontro de hoje trataremos apenas da origem e da complicação do ego humano de forma individual. Ou seja, não iremos tratar aqui do processo ocorrido coletivamente na Lemúria, quando da implantação do órgão cundartiguador, a sua posterior retirada e as nefastas consequências que repercutem até nossos dias. São duas situações distintas. A nós interessa agora estudar e analisar unicamente o como uma pessoa se complica ao longo de suas vidas e de como ela pode se livrar de todas essas complicações, independente do que ocorreu no passado. Vejamos. Ensina o mestre. As iniciações são despertares da consciência, assuntos íntimos da consciência. A autêntica evolução está na consciência e não no ego. O ego não evolui, se complica, isso é tudo. A consciência mineral evolui quando desperta como consciência vegetal. Cada átomo mineral é o corpo físico de uma criatura elemental, cheia de beleza. Esses elementais minerais têm linguagem própria, consciência, e se agrupam em tribos ou famílias. Parecem crianças inocentes. Acima da escala mineral está o reino vegetal. A consciência vegetal, igualmente, evolui até despertar como consciência animal. Cada planta é o corpo de uma criança elemental que aspira a entrar no reino animal algum dia. Por sua vez, a consciência animal também evolui até despertar como consciência humana. Muito mais tarde, o homem desperta como anjo, arcanjo, até chegar ao grau de serafim. O ego é tão só uma larva que vai se complicando cada vez mais e mais. O ego é a besta interna que controla os quatro corpos, físico, etérico, astral e mental, e constitui esse monstro chamado personalidade. É preciso morrer para viver. É preciso perder tudo para ganhar tudo. Temos que morrer com morte de cruz para ter o direito de viver. Sobre o cadáver do ego humano nasce o ser, cheio de glória e de poder. O ego humano quer aparecer em todas as partes. Quer que todos o aplaudam, louvem, admirem, venerem. O eu do homem se despe como rameira, para mostrar seus poderes, suas qualidades, sua origem. O ego humano quer ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e nas praças públicas. O ego do homem não tem nenhuma modéstia. O eu humano é uma larva monstruosa que começou a se formar quando saímos do Éden. Primeiro, o ego se converte no homem simples da terra. Depois, se manifesta como homem culto e intelectual. Por fim, o último esforço que faz para sobreviver é se declarando mestre e sentindo sutil prazer ao dizer ou escutar isso. Na noite dos séculos, o eu foi simples, mas através dos séculos foi se tornando mais e mais complicado e difícil. A esse processo de complicação, alguns chamam de evolução e progresso. Em realidade, isso não é evolução, e sim complicação, robustecimento do ego. O eu sofre inumeráveis e sutis transformações. Às vezes parece um diabo, outras vezes uma criança divina. Em síntese, podemos assegurar que o eu passa por 3 etapas sucessivas de complicação. A primeira é a do homem comum da terra. A segunda é a do homem culto ou educado que desenvolve o intelecto. A terceira é a dos eleitos ou escolhidos, que vivem no topo de tudo. Essa terceira fase é a mais perigosa. Ao chegar a essa terceira fase, o eu se torna muito sutil e perigoso.
Se transforma então no eu angélico e divino, assume a atitude de anjo e quer que todos reconheçam seus méritos. O eu anjo é mais sutilmente perigoso que o eu homem. Bem, até aí as palavras do mestre Samael extraídas de alguns capítulos do livro Os Mistérios Maiores, que já foi traduzido e publicado pela Edição aqui no Brasil. Vejamos agora como começam a aparecer e a se formar certos germes que mais tarde se transformam em egos. Quando, como puras essências elementais, ainda estamos no reino vegetal, ali já temos que buscar luz, alimento e espaço. São milhares de anos vivendo nesse meio, nesse ambiente, aprendendo e desenvolvendo certos princípios psíquicos ou uma certa inteligência que mais tarde, já como seres humanos, farão parte de nosso centro emocional. Todo esse processo torna-se memória, ou também podemos chamar de inconsciente. Sempre movidas pelas poderosas forças naturais, as essências vegetais são levadas ao reino animal. Ali, as essências recebem ou se revestem de corpos físicos bem mais sofisticados. Aos poucos, como essências animais, vamos aprendendo a manejar novos princípios, novas forças e aprendemos novas habilidades, mediante novas capacidades que nos são ou nos foram dadas. Por exemplo, no reino animal aprendemos a movimentar-nos e assim desenvolvemos o centro motor. Também ganhamos e desenvolvemos um instinto natural, que mais tarde formará o centro instintivo da máquina humana. Ao longo do tempo de permanência no reino animal, nos dá muitos e novos aprendizados, habilidades, capacidades, as quais são depositadas nisso que chamamos de inconsciente. Quando ingressamos no reino humano, trazemos conosco tudo o que aprendemos nos reinos anteriores, do mineral ao animal. Revestidos de um corpo humano, temos novos aprendizados a fazer, que se resumem a criar e desenvolver o intelecto, a mente racional, e também melhorar as funções dos centros sexual, instintivo, emocional e motor, que estudamos e aprendemos a manejar anteriormente, quando de nossa passagem pelos reinos inferiores. Enquanto essências animais, tínhamos mente instintiva. Mas, como essências humanas, temos que criar e desenvolver a mente racional ou intelectual. Obviamente, isso não se faz em poucos retornos em forma humana. São dezenas de retornos até que possamos criar e desenvolver um bom e apto centro intelectual que nos permitirá assumir funções, cargos e trabalhos de natureza mais complexa dentro da sociedade humana. Nos primeiros retornos humanos, seguimos sendo essências em forma humana, mas no fundo ainda estamos destituídos de habilidades e capacidades mais elaboradas ou complexas. Em verdade, nos primeiros retornos em corpo humano, vivemos mais como animais do que como humanos, propriamente dito. Nesse período, nos dedicamos apenas às necessidades mais básicas, como alimentar-se, procriar, abrigar-se, defender-se, usar uma linguagem de poucas palavras e tempos verbais. Certamente, nesse período, jamais teríamos um intelecto capaz de criar e projetar máquinas, edifícios, navios, aviões, nem teríamos condições de escrever um livro. A Mãe Natureza dispõe de muitas regiões em nosso planeta onde vivem grupos humanos extremamente simples, inocentes, puros, não contaminados pela civilização, entre aspas, ou pela complexidade. É para essas regiões que são encaminhadas as essências recém-egressas do reino animal. A organização dessas tribos ou grupos é extremamente simples. A linguagem também. As tomadas de decisões, igualmente,
Tudo ali é bem diferente da complexa organização social do Homo urbanus, dos grandes centros mundiais. Com o tempo, aquelas que foram essências simples, recém-egressas do reino animal, tornam-se complicadas devido ao avanço do intelecto. A pergunta que se faz necessária agora é: o que as tornou complicadas? Por que elas se complicaram? A resposta é igualmente simples. Em cada retorno, a singela e despojada essência elemental acabou, de forma involuntária e inconsciente, agregando elementos estranhos a ela mesma. Como exemplo, tomemos a personalidade. Os animais não têm personalidade. E por que não têm personalidade? Porque não possuem mente racional. E o intelecto, que serve de base para a personalidade e para o surgimento do ego ou dos egos. A partir daí, com o tempo, com os novos retornos, vão se formando os agregados psíquicos, pelo simples e elementar motivo de viver, sobreviver, aprender, escolher, defender, enfim. Resumindo, os agregados se formam pelo fato de termos um corpo complexo, dotado de diversos centros independentes, no qual as escolhas e preferências, como também os hábitos, vão adquirindo independência e função autônoma. À medida que os agregados se avolumam em nossa mente, a consciência ou essência vai sendo engolida, ou aprisionada, ou engarrafada por essas partes mentais autônomas que denominamos de egos. Quando alcançamos a altura do retorno 80, o ego já se tornou bem robusto. O intelecto se tornou educado, esmerado, culto, enfim, se tornou instrumento pleno para a expressão de egos sofisticados, astutos, malandros e outros. Claro que esse intelecto poderia estar a serviço da essência ou da consciência, mas a estas alturas há pouca consciência e muito ego, devido à grande quantidade de retornos. Assim, em tese, é a partir dessas alturas que o ser começa a trabalhar sua essência para que se motive a buscar a via redentora, a via iniciática, o caminho de volta. Tem início, então, a grande batalha. É preciso desconstruir o ego para que a essência prevaleça novamente. Mas, então, o ego humano já se robusteceu muito, já tem seus gostos e preferências bem marcados. Além disso, já tem também um grande karma acumulado. Esse karma foi criado pelos eus causa. Esses eus causa são os grandes geradores de karma. Esses eus causas se formaram em função de nossas escolhas, nossas decisões, nossas preferências, nossos gostos, nossas inclinações. Esses eus causa, ao longo da existência, são os que definem nosso traço psicológico pessoal, ou isso que o mestre Samael denomina em espanhol de rasgo psicológico. Esses eus causas são os criadores ou geradoras de nossa recorrência, pois são eles que sempre repetem as mesmas comédias, dramas ou tragédias. Quando eliminamos ou retiramos de cena todos esses personagens, o palco do teatro de nossa vida fica vazio e deixa de haver espetáculo. Então, poderemos nos dedicar a outros afazeres mais nobres e edificantes, como trabalhar em favor da humanidade, servir nosso semelhante, juntar-nos ao grande exército do Cristo, tornarmos-nos guerreiros que lutam pela grande causa. Mas, se nada fizermos, repetiremos sempre de forma mecânica e inconsciente os mesmos papéis no cenário da existência, seja em forma de comédia ou de tragédia ou algum drama espetacular. E dia chegará em que teremos cumprido o ciclo de 108 existências que nos é dado sempre que ingressamos no reino humano.
Então, as poderosas forças naturais nos levarão ao lugar da reciclagem cósmica, que é o lugar da segunda morte e da destruição, conhecido também como abismo ou inferno. Nesse local, ao longo de tempos infindáveis, seremos purificados de todos os agregados psicológicos e elementos psíquicos estranhos à nossa consciência original. Depois de limpos, emergiremos novamente como puras essências elementais no reino mineral, passando a repetir todo o ciclo evolutivo, até um dia qualquer, novamente, ganharmos corpo humano. E aí, então, novo ciclo de 108 vidas nos é dado. E assim a roda das existências nos levará e nos trará milhares de vezes ao longo da eternidade. Portanto, bem vale a pena fazermos o trabalho de purificação aqui e agora em nosso mundo e evitarmos cair na involução do mundo submerso. Até aqui, então, nossas palavras desta noite. Em 3 minutos voltaremos para responder as perguntas que nos forem apresentadas sobre o tema de hoje. Muito obrigado pela atenção, paz inverencial, já voltamos. Voltamos agora aqui aos nossos estúdios e parece que nós tivemos alguns probleminhas técnicos hoje de transmissão. Isso está sendo verificado e vamos corrigir depois um trabalho de edição para que todo o áudio esteja disponível para você que nos acompanha aqui nessa transmissão. O tema de hoje ele é um dos temas muito especiais dentro dessa nova etapa que estamos desenvolvendo. Hoje nós falamos da origem e evolução do ego. Na próxima semana nós falaremos da raiz do ego, ou seja, o âmago, o centro mesmo, o como vão se formando novos egos a partir de um dado núcleo. E com isso então os dois temas formarão e nos darão um esclarecimento bastante amplo a respeito desse assunto, que é um dos mais importantes em toda a gnose, especialmente para aqueles interessados em morrer em si mesmos, ou eliminar seus defeitos. Estudar-se, estudar a si mesmo, buscar a compreensão, com vistas à posterior eliminação desses mesmos defeitos, mediante o trabalho de nossa Mãe Divina. Vamos agora então às nossas perguntas aqui que nos foram apresentadas até o momento. Aqui de São José dos Pinhais, no Paraná, temos uma primeira questão que coloca: o que se aprende enquanto estamos no reino mineral? Uma excelente pergunta. No reino mineral, enquanto estamos como essências no reino mineral, trabalhamos, desenvolvemos aquilo que mais tarde, ou seja, bem mais tarde, se tornará o centro sexual da máquina humana. Pois é, nesse reino, durante a passagem, a permanência nossa pelo reino animal, que nós aprendemos e desenvolvemos a sabedoria, a ciência da combinação atômica, ou seja, dos distintos elementos atômicos com vistas a criar novos elementos químicos. Então, toda essa sabedoria que fica em nosso inconsciente, bem mais tarde, quando nos revestimos de forma humana, então forma o nosso centro sexual, que é o mais rápido de todos os centros, a ponto de instantaneamente sabermos se uma pessoa de sexo oposto que está diante de nós nos complementa totalmente nessa questão química. Tanto que a expressão popular é: rolou uma química entre nós. Então essa química que a expressão popular
faz referência é exatamente isso que está depositado em nosso centro sexual. Outra pergunta que nos chega de Foz do Iguaçu, aqui também no Paraná. Diz o seguinte: se eliminamos o ego, não estamos arriscados ou não corremos o risco, né, de não desenvolvermos os outros corpos, como o búdico, o causal, o mental e etc. Não, minha amiga, até pelo contrário, né? Para haver um pleno e total desenvolvimento destes corpos, nós precisamos eliminar os egos que nós mesmos criamos ao longo dos retornos ou das encarnações como seres humanos. Não há como evitar que agregados psicológicos se formem, como explicaremos em detalhes na próxima semana, em torno da essência, ou seja, os agregados sempre se formarão em torno da essência, nas primeiras encarnações ou nos primeiros retornos como humanos. Depois, bem mais tarde, nós teremos então que desconstruir esses elementos agregados, justamente para que possamos então, mediante os processos alquímicos ou iniciáticos, construirmos corpos solares. Em outras palavras, como ensina o mestre, nós temos que nos desfazer da herança lunar e construirmos então as nossas moradas solares. Podemos falar numa linguagem como essa para responder a essa questão, porque o legítimo corpo astral, o legítimo corpo mental, um autêntico corpo causal, somente são forjados em alquimia, pela alquimia, que são temas esses de alquimia, né, que abordaremos mais adiante aqui mesmo através deste canal. Uma outra questão que nos chega aqui de Curitiba coloca a seguinte questão: é verdade que nossos egos podem estar ocupando veículos vegetais ou animais enquanto estamos no reino humano? Sim, minha amiga, isso é possível, mas esse tipo de realidade ou de fenômeno passa a ocorrer já quando estamos nos últimos retornos, ou quando há egos que são muito densos. E isso pode ocorrer e normalmente é assim, né, por intervenção de nossa Divina Mãe, que nos processos pós-morte, em determinado retorno, vamos supor lá pelo retorno 90, ou pelo retorno 100, 101, 102, vendo que esses egos interferem demasiadamente na nossa vida, ou naquilo que nós podemos realizar no próximo retorno, então eles são eliminados. E ao serem eliminados, eles vão ocupar um outro corpo, seja um corpo animal involutivo, ou um corpo vegetal igualmente involutivo. O normal é que hoje, neste momento, tenhamos ou estejamos vivendo aqui na forma humana, mas partes nossas, em outras dimensões, já estejam ocupando outros tipos de organismos, outros tipos de veículos, sejam eles de origem animal, de forma animal ou de forma vegetal. Então, isso significa que podemos realmente ter partes de consciência nossa em diferentes lugares. E isso só é compreendido adequadamente se tivermos a ideia clara, presente, das múltiplas dimensões. Nós não ocupamos e nem estamos presentes única e exclusivamente aqui nessa terceira dimensão, como é ensinado pelo materialismo, mas sim como consciência, como energia, como mente, podemos estar
e efetivamente estamos ocupando várias dimensões, vários espaços, ou nos fazemos presentes em diferentes regiões. Tem as regiões superiores e as regiões inferiores. Acima está nosso pai, nossa mãe, nossa consciência. Para baixo estão nossos egos que portam dentro de si um átomo de nossa consciência. Então nós também estamos nessas dimensões inferiores. Desta forma é que se explica como é possível isso existir ou ocorrer mesmo estando aqui. Mas nossa consciência está adormecida, por isso não percebemos. Uma outra questão que nos chega aqui de Ji-Paraná diz o seguinte: o que difere os eus comuns dos eus causa no trabalho de eliminação do ego? Na introdução, na apresentação inicial, nós comentamos que os eus causas são aqueles primeiros egos que se formam em função das nossas escolhas, dos hábitos, das preferências e das inclinações naturais que vamos fazendo, praticando nos primeiros retornos. Então, esses primeiros elementos são os que ganham força, ganham corpo, se tornam mais presentes. E são esses, então, os geradores, causadores de karma. E nisso não há uma lei, porque justamente depende das escolhas que nós fazemos. Se nós, nos primeiros retornos, aprendemos a ter, ou buscar, ou possuir nossas coisas mediante a violência, ao longo dos retornos, esse será nosso traço marcante, ou seja, o causador de todos os infortúnios, de todos os karmas, das consequências que nós teremos que amargar nos retornos futuros. Se por outro lado, nós caracterizarmos nossa conduta, nosso comportamento nos primeiros retornos como, vamos dizer, vaidosos, é claro que a vaidade será o traço psicológico que nos caracterizará ao longo dos retornos. Mas depois, à medida que todos os egos forem se robustecendo, ou engordando também, como se diz, aí já ficará mais difícil a gente distinguir uns de outros, porque há muitos egos fortes e todos eles acabam gerando os tropeços, os problemas, as consequências ou o karma que nós temos que resgatar. E aí entra aquilo que nós já abordamos em encontros anteriores. Nós temos que negociar com nossa Mãe Divina a eliminação desses defeitos. E o nosso karma somente será perdoado quando tivermos compreendido, analisado, estudado esses eus causa, que em outras palavras são os primeiros eus, aqueles mais antigos, e em torno dos quais se formaram os demais egos, até mesmo para protegê-los e defendê-los. E nisso, resumidamente, constitui essa evolução do ego. Mas no próximo encontro isso será detalhado, porque falaremos então da raiz do egoísmo humano. Então vamos abrir um pouco mais essa caixa preta. Outra pergunta que nos chega aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. Quando o ego é eliminado, o que nos diferencia uns dos outros? Bem, se eu entendi bem a sua questão, não haverá grandes diferenças entre um e outro para as pessoas comuns. Por quê? Teremos ainda a personalidade. E a personalidade fará com que sigamos sendo percebidos como as pessoas de antes. A diferença mesmo somente poderá ser percebida pelos clarividentes, porque o clarividente, quando examina uma pessoa sem egos,
ela verá que não há traços na aura de egos. Esse clarividente, ele poderá perceber marcas da antiga ou das antigas ações de nossos egos que foram eliminados. É como feridas, ferimentos em nosso corpo, ficam as cicatrizes. Mas as pessoas que têm esse sentido bem desenvolvido, são poucas as pessoas que têm consciência desperta e que poderiam perceber ou captar essas coisas. De um modo geral, o que nós percebemos é que as pessoas sabem quando, têm a sensibilidade de perceber quando uma determinada pessoa tem uma boa vibração. Ter uma boa vibração é um sintoma ou é um sinal de que há poucos egos, ou até de que não haja mais nenhum ego. Mas aí somente a percepção direta é que nos dará a certeza, né? A percepção mesmo, clara, definida, de que não há mais nenhum ego. Mas, como eu disse, resta ainda a personalidade. Essa personalidade, mediante os processos iniciáticos, também terá que ser eliminada. Mas esse é um trabalho de segunda montanha. Bem, temos aqui uma outra questão que nos chega de Limeira, interior de São Paulo. Diz o seguinte: quando entramos em contato com povos primitivos, pessoas simples, e estas sofrem as nossas influências, estamos interferindo com o trabalho daquelas possíveis essências recém-egressas? Sem dúvida nenhuma. Se nós chegarmos numa comunidade inocente, pura, levarmos ali nossos vícios, nossos maus hábitos, nossas péssimas condutas, é claro que em pouco tempo aquela comunidade se desfará ou entrará num colapso, porque é exatamente isso que nos ensina a antropologia. Porque foi exatamente isso que aconteceu quando os exploradores europeus chegaram nas populações, vamos dizer, puras, aqui do Brasil ou dos países da América do Sul. Eles não tinham os vícios que o homem europeu possuía. Não havia, por exemplo, aquela luxúria ou aqueles vícios morais ou aquelas abominações que eles tinham. Claro, por certo, eles tinham outras coisas porque fazia parte da sua sobrevivência. Alguns desses povos aqui, que foi encontrado aqui em nossas terras, por exemplo, eram canibais. E é claro que o canibalismo demonstra uma evolução bastante acentuada. E quando nós estudamos a antropologia esotérica, nós sabemos claramente que todos os povos indígenas são remanescentes de povos atlantes. E esses remanescentes todos, sobreviventes daquela catástrofe, entraram em involução. Porém, independente desse fato, eles mantiveram uma certa inocência, ou seja, os egos realmente foram diminuídos em muitos aspectos e de muitas maneiras. Ao passo que o ego ou os egos do homem civilizado, assim chamado ou autodenominado civilizado, pelo contrário, desenvolveu bem o intelecto, robusteceu bastante o intelecto e ali então esses egos se refinaram e encontraram um campo fértil para se instalarem e se complicarem mais ainda, ou seja, se aperfeiçoarem como egos. E tudo isso, como sabemos, precisa ser eliminado por aqueles que querem o caminho iniciático. Em resumo é isso. Uma outra questão que nos chega da cidade de São Paulo. Pode falar um pouco mais sobre a origem do ego estar relacionada com o corpo físico? Isso é um tema que nós vamos detalhar no próximo encontro. Vou ficar devendo então esta questão para você, minha amiga.
Uma outra pergunta que nos chega de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Quem é o guardião do umbral e qual o seu papel na evolução do ego? Esse guardião do umbral, isso nos explica muito bem o mestre, ele é o reflexo de nossos egos. Todo mundo possui esse guardião do umbral. O guardião do umbral, ele se forma a partir da energia de nosso Lúcifer interno. Quem é de fato o guardião, o guardião dos tesouros do espírito, é Lúcifer. Os egos, podemos colocar também numa linguagem, são granulações, são cristalizações dessa energia luciférica. Porque Lúcifer tem um papel muito importante a cumprir na evolução do homem. Na mitologia, Lúcifer, o Prometeu, como é conhecido e chamado na mitologia grega, ele foi o que roubou o fogo dos deuses e trouxe à terra. Vale dizer, esse fogo é o puro espírito que veio a essa terra, e é Lúcifer quem dá os próprios impulsos, a maioria dos impulsos que se expressam através do corpo humano, mas ele atravessa toda a criação. Mas esses impulsos, eles começam a adquirir outros matizes e começam a se desviar do seu primitivo propósito quando adquirimos a capacidade de escolher. Os animais em si, eles não têm consciência para fazerem escolhas, eles não têm o intelecto para discernir a respeito das suas escolhas. O ser humano ganha isso, porque ele possui uma máquina capaz de fazer isso. Não vou dizer que isso acontece já no primeiro retorno, nos primeiríssimos retornos, mas com o tempo, esse discernimento, ele vai se abrindo, vai se desenvolvendo. E à medida das nossas escolhas, que formos fazendo essas escolhas, então nós vamos fortalecendo determinadas características nossas. E essas características, até porque ignoramos a realidade humana, a realidade da existência, da vida como um todo, seguimos cumprindo certas pautas mecânicas ou instintivas que trazemos do reino animal. Só que, entendo o intelecto, ali vão se depositando e formando os resíduos ou agregados que com o tempo se transformam em egos, e esses egos então são essas condensações, granulações dos impulsos que eram puros originalmente. E aí se forma o ego, dessa forma se forma o ego, que se complica mais e mais. E o mestre Samael deixa isso claro. A chamada evolução para o ego não é evolução, é complicação. E é por isso que tudo se complica. Então o guardião do umbral, ele é o reflexo disso tudo. Ele, ao mesmo tempo em que defende certas coisas, por outro lado também alimenta certas coisas. E aquele que escolhe servir o seu guardião do umbral, certamente seguirá pela via esquerda, cedo ou tarde. Por isso é importante praticar o discernimento. Mas isso surge jamais em retornos mais avançados. Não existe um nível determinado para fazermos escolhas do tipo, eu quero me tornar anjo, eu quero me tornar um arcanjo, ou eu quero me autorrealizar. Isso é muito variado, porque tem as essências virgens e tem as essências já que passaram pelo processo de involução e já reassumiram novamente forma humana pela segunda ou pela terceira vez. Então essas essências maduras, já calejadas,
pela vida, pelas marcas da vida, pelos sofrimentos da vida, essas têm mais facilidade de fazer uma escolha, por exemplo, pelo caminho espiritual. Mas não quer dizer que elas escolham exatamente o caminho espiritual, porque para muitos seres, para muitas chispas, não interessa a autorrealização. Isso também é um outro fato que vem se somar a tudo isso que estamos abordando. Temos uma outra questão que nos chega do Rio de Janeiro. O ego possui inteligência própria? Por que o mestre nos diz que seriam como várias pessoas distintas vivendo dentro de nós? Porque é exatamente isso. Você matou a charada, meu amigo. A sua pergunta já é a sua resposta também, né? Se o ego possui inteligência própria, sim, ele possui. É uma inteligência própria, uma personalidade própria, enfim, é um indivíduo completo e talvez de muitíssimas existências que está ocupando e vivendo, criou a sua moradia e talvez criou os seus negócios todos dentro de você, em sua mente. E à noite, em sonhos, você interage como eles, ou é eles próprios, e fazendo outras coisas com outros companheiros aí de festa ou de farra, né? Que são os demais amigos, egóicos ou outros egos. É assim mesmo, meu amigo. Outra questão que nos chega de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. A base do ego é a identificação com as impressões? Bem, as impressões alimentam o ego, como se soubermos selecionar as impressões, alimentaremos a consciência. Exatamente assim, simples, como você colocou aqui. Outra questão que nos chega lá de Santa Fé da Argentina, diz o seguinte: os conhecimentos adquiridos nos distintos reinos podem ser acessados? Sim, podemos acessar. Como? Despertando a consciência. Por isso que nós começamos esses trabalhos aqui enfatizando a necessidade de despertar a consciência. E não sem motivo também o mestre Samael Aum Weor, desde um começo, ele insistiu e bateu nessa tecla. É preciso despertar a consciência. Estamos adormecidos, vivemos adormecidos. É urgente despertar a consciência. Enfim, com essas palavras e expressões, nosso mestre sempre nos apontou a essa necessidade, esse primeiro passo que é praticamente uma obrigação, se nós quisermos realmente progredir nestes caminhos. Se nós não pudermos despertar a consciência, ou não quisermos despertar a consciência num primeiro momento, pelo menos se quisermos fazer alguma coisa, temos que ouvir nossos instrutores, temos que ouvir os grandes sábios da humanidade, temos que ouvir os avatares, os profetas, os mensageiros divinos que nos visitaram anteriormente aqui neste planeta, né? E em cumprindo esses preceitos sagrados, com o tempo reuniremos méritos que nos possibilitará negociar o karma e com isso então expandir a consciência. Nem sempre, quando a gente tem já uma consciência mais ampla, ou seja, não desperta, mas mais desenvolvida, isso significa, isso é uma confusão muito comum dentro da gnose. Nós podemos, de fato, expandir a consciência, mas nem por isso, obrigatoriamente, significa que vamos ter aqui, na memória física ou no cérebro físico, a lembrança de tudo aquilo que realizamos, por exemplo, à noite, ou fazemos nos mundos internos enquanto estamos vivendo aqui. Essa, vamos dizer, essa abertura, essa comunicação entre nós aqui como criaturas humanas e nosso ser que está vivendo no mundo eletrônico, essa interação, essa abertura, essa comunicação direta se dá se nosso pai ou nossa mãe autorizarem. Do contrário, se você trabalhar retamente, com afinco, dedicadamente aqui em nosso mundo, você desperta a consciência aqui. Você desperta essa consciência de vigília, que está adormecida. E, ao mesmo tempo, você pode ser desperto nos mundos superiores, mas não ter essa interatividade.
E isso é um detalhe que é muito importante e que grande parte dos instrutores gnósticos ignoram, e isso tristemente acabamos constatando ao longo dos anos, né? À medida que fomos também alargando o nosso entendimento sobre este tema. Eu creio que com isso, então, imagino que tenha respondido a sua colocação. Outra pergunta nos vem de Sorocaba. A depressão é um defeito psicológico? O que é? A depressão, não podemos dizer que a depressão em si é um defeito psicológico. É claro que a depressão, se nós nos viciarmos em depressão e tudo o que ela proporciona, aí pode surgir um ego, mas a depressão, por exemplo, tem muitas causas, né? Tem desde, por exemplo, deficiências vitamínicas, deficiências fisiológicas, falta de sinapses entre as diferentes regiões cerebrais. Nós também podemos cair em depressão por pressões externas, vamos dizer, radiações cósmicas. Nós podemos ficar deprimidos por falta de luz solar, nós podemos ficar deprimidos por falta de motivação na vida, ou por frustrações, ou porque as nossas expectativas não foram atendidas, ou porque nos consideramos demasiadamente importantes, temos uma autoimagem, uma autoimportância muito grande. Enfim, meu amigo, são muitas as causas. Muitas vezes também dizemos que a depressão é ocasionada pela nossa distância de Deus, ou seja, a ausência desse poder, dessa luz ou dessa força que nós denominamos assim genericamente de Deus. Nós, entre outros elementos, né, sugerimos realmente buscar esta integração, aproximação com Deus. Muitas pessoas depressivas, por exemplo, elas se restabelecem indo e tendo contato com a natureza, pegando mais sol, andando descalças, fazendo alguma terapia laboral, mudando a alimentação, buscando outras motivações na vida, muitas vezes zerando tudo e começando do zero em outra atividade, enfim. Há muitos recursos para isso, mas agora, muitas vezes, o que nós temos que fazer é aprendizado. E enquanto não aprendemos, ou não aprendermos determinadas coisas que nós viemos para aprender agora, neste retorno, ficaremos rodando em cima deste quadro, desta realidade depressiva. Uma outra questão que nos é colocada lá de Brasília. Qual a diferença entre uma essência que entrou na evolução pela primeira vez de uma que já está repetindo o mesmo processo? As diferenças são muito grandes. A começar pela escala, ou seja, essa escala compreende infinitas escolas. Então existem escolas para o ensino de essências virgens, e existe em paralelo uma outra via, uma outra escada ou escala, com escolas, instrutores, devas, que ensinam a ciência da natureza para as essências não virgens, vamos colocar assim, ou seja, que estão fazendo isso já pela segunda ou pela terceira vez. Outra diferença, quanto mais vezes uma determinada essência repetiu esse processo, menos tempo ela permanece em cada um dos reinos, porque ela só está repetindo matérias que já foram dadas anteriormente. Então ela tem uma capacidade de acelerar o seu aprendizado, e assim permanece menos tempo recapitulando velhos ensinamentos na escola da mãe natureza, da grande mãe, por assim dizer. Porque é ela que rege, é a soberana, rainha, que rege, conduz
todas essas escolas, ou seja, através dos devas, através de toda uma hierarquia. Assim que chegamos ao final das nossas perguntas hoje, recomendamos, como temos feito ultimamente, 2 livros, né, para aqueles que quiserem completar os estudos ou isso que estamos abordando. Esse livro aqui, Os Mistérios Maiores, é onde o mestre fala, né, da evolução das essências ao longo do reino. E também aqui nesse livro fala das iniciações de Jesus no Antigo Egito, porque sem iniciação realmente não há uma autêntica evolução espiritual. Então recomendamos esse livro, Os Mistérios Maiores, e também temos um outro livro aqui, o Livro da Morte, como nós denominamos. Ele reúne em si 3 livros que o mestre Samael escreveu sobre o tema da morte. Esse tema da morte, ele diz respeito ao que estamos abordando hoje, justamente pela descida, pela evolução, pelo que acontece quando se desencarna, causas, motivos que nos traz aqui, e há muitos relatos sobre toda essa fenomenologia da morte, do nascimento, do renascimento. E no mais, sempre lembramos a todos que todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, tanto em Curitiba quanto em São Paulo, temos curso de iniciação à gnose para aqueles que querem se aprofundar didaticamente nos temas, nos grandes temas da gnose, como fazemos aqui, mas de uma maneira assim mais rápida. E no curso tem toda uma didática e todo um aprofundamento. E nas segundas e quartas-feiras temos sim práticas abertas ao público, também em nossa sede da Brigadeiro Luiz Antônio 1422 em São Paulo, e aqui em Curitiba, na Rua José Tomasi 824, bairro Santa Felicidade. No dia 8 agora de junho, segundo domingo do mês, temos missa aberta na nova sede, lá em São Paulo, na Avenida Fuad Lutfala, 176, que é o prolongamento da Edgar Facó, que começa na Porta do Piqueri, uma referência bastante conhecida na cidade de São Paulo. A recepção a partir das 8h30, início da atividade às 9 horas, lembrando sempre que, uma vez começada a atividade, a porta é fechada e então não será possível admitir para aquela atividade especificamente após iniciado, e fica para o mês seguinte. Temos os livros do mestre Samael à disposição em nossa loja virtual. Os nossos endereços estão em nossos sites, né, para visitas, para aquisição de livros ou para fazer práticas, lembrando que as práticas não têm custo, né? Os nossos livros também não têm objetivos comerciais, então é apenas para cobrir os gastos, né, de gráfica e custos de reposição ou reimpressão dos próprios livros. No mais, ficamos aqui à disposição de todos, seja por este canal, pelo Fale Conosco, através do site, através de nossas comunidades também no Facebook. Agradecemos por nos acompanharem e estarem presentes conosco. Até a próxima semana. Paz e Venencial.